A paz do Senhor para todos. Queremos estar louvando a Deus por estarmos aqui com essa oportunidade a qual Ele nos concede de podermos estar fazendo aqui essa videoaula do curso do IBADEP. Nós estamos aqui com a matéria Administração e Liderança do curso básico do IBADEP aqui em Campo dos Goitacazes, a qual nós temos como coordenador ao nosso pastor Marcos Cruz, pastor da Igreja Tabernáculo da Libertação, e ele é o coordenador geral aqui do curso IBADEP em todo o Campo dos Goitacazes. E nós temos o nosso núcleo aqui na nossa igreja do curso básico, sendo que com o nosso pastor Marcos nós temos também o médio e o avançado. Você querendo se inscrever, aproveita para poder aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus. A nossa intenção aqui é de fazer um vídeo e não ficar só para os alunos, mas que ele possa ser mais amplo e todos poderem participar, os irmãos da nossa igreja e também a todos que estarão assistindo este vídeo. Então, em outras palavras, nós queremos estar dividindo aquilo que nós estudamos em uma sala de aula. Amém? Nós estamos aqui fazendo a conclusão do nosso livro Administração e Liderança e estamos com a última aula de número 5, capítulo de número 5. Aos alunos aí do IBADEP, preparem-se. E alguma dúvida, alguma pergunta, você pode nos perguntar e também através do nosso grupo do WhatsApp. Bom, vamos lá, capítulo 5, vamos falar propriamente o que é a liderança. E eu quero aqui já agradecer aqui, está conosco aqui, presenciando aqui na nossa sala de aula aqui, ao nosso obreiro Nilcimar. Dá um alô aí, Nilcimar. Pode ser, meus irmãos. Glória a Deus. E também Eduardo Nascimento está conosco aqui. Manda um alô, Eduardo. Alô, povo de Deus. Glória a Deus. Então nós temos aqui os nossos alunos presentes aqui conosco aqui. Vamos lá. Liderança. O que é a liderança? Segundo os mais renomados dicionários, liderança é a forma de denominação baseada no prestígio pessoal do líder e aceita pelos liderados. Vem a ser a ascendência e autoridade de um indivíduo sobre um grupo. O que é liderança? Bom, nós temos um grupo, esse grupo está se formando e o líder ele surge de uma forma muito natural. Exemplo, nós temos ali um grupo e alguém no meio daquele grupo se destaca, se sobressai. Os outros vão entender que aquele tem uma capacidade maior de liderar. Vou citar um exemplo bíblico. Quando a igreja primitiva estava se formando, os cultos eram nos lares e muitos desses cultos, pessoas se convertiam e necessariamente se precisava de alguém para liderar esse grupo que estava se formando. E do meio dos cristãos novos convertidos, ali alguém ia se destacando e ali se formava uma liderança. Uma liderança. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você é líder de alguma coisa? Você é líder de algo? Você exerce alguma liderança? Você pode chegar e responder para mim e dizer que não tem nenhum cargo na igreja, não é nenhum líder de nada. Eu vou te dizer uma coisa, todos nós, sem exceção, somos líderes. Em alguma área, nós somos líderes e tem uma que é a mais importante de todas que eu quero passar para você. Eu separei, escrevi pelo menos 10 formas de liderar. Você vai se encaixar em alguma dessas. Vamos lá. Primeiro, liderança daquele que lidera a sua casa. Quem é o líder da casa? A mãe.
Quem é o líder da família? O pai. Então, de alguma forma, já temos alguma parte aí de liderança. Liderança no trabalho, alguém que exerce algum cargo. Ou você pode ser líder de um departamento da tua igreja. Você pode ser líder do grupo de louvor. Líder de uma congregação. Ou até mesmo líder de uma denominação. Você pode ser líder de um órgão social. Você pode ser líder de alguma área do governo. Eu citei aqui pelo menos 9 formas de liderança. Deixa eu te dar a principal. E aqui é onde ninguém escapa. Todos nós somos líderes, nem que seja de nós mesmos. Você é líder de si mesmo? Você consegue se liderar? Você consegue se controlar? Então, a principal liderança é liderar a nós mesmos. Seguimos no nosso livro. O surgimento de um líder é de um fato natural, pois as pessoas têm a necessidade de ter alguém que as represente. E comumente, ele é apresentado como aquele que conhece o caminho, mostra o caminho e segue o caminho. 3 coisas que o líder ele vem a se destacar. Primeiro, é aquele que conhece o caminho. Segundo, é aquele que mostra o caminho. E terceiro, aquele que segue. Uma coisa é mostrar, uma coisa é conhecer e outra coisa é seguir. Glória a Deus. O líder cristão é aquele que aceita as suas responsabilidades, mesmo que signifique um fardo demasiadamente pesado, mas está disposto a servir a causa. Ele sabe que não é fácil, liderar não é fácil, mas o líder ele está disposto a fazer a sua causa ser justa. Vamos lá, conceitos básicos sobre liderança da igreja. 5ª aula que nós estamos, agora na página 130. Página 130. Vamos lá. Conceitos básicos de liderança. Agora a gente vai se aprofundar, essa aula vai ficar muito rica, é uma aula muito rápida que nós vamos ter aqui, mas com certeza é um ponto de partida aí para que você venha meditar em muitas coisas. Página 130. Desde o princípio, foi impossível um homem só carregar a carga de todo o rebanho e alimentá-lo adequadamente. Hoje, muito menos poderá fazê-lo, pois ficará altamente desprotegido quanto aos ataques da soberba, da inflexibilidade do coração e do extremismo que perseguem o rebanho. Gente, isso aqui é muito forte. O comentarista está dizendo que hoje é impossível você liderar sozinho. Estará sujeito às inflexibilidades. Tem pessoas que dominam, são inflexíveis. E a vaidade toma. E por outro lado, é lidar com um rebanho que a todo tempo nós temos questões para resolver. Mas um tópico, pluralidade da liderança. É ensinado em Êxodo 18, 13 a 26, quando Jetro instruiu seu genro Moisés, num dos seus exemplos mais notáveis do Antigo Testamento. Em Atos 11, 30, 15, 4, 20, 17, vem o ministério colegiado. Olha que coisa linda, que coisa linda. Um ministério colegiado. O que isso quer dizer? Jetro chega para seu genro lá, o Moisés, fala: Moisés, olha só, é muito grande a tua carga, não dá para liderar sozinho. Constitui homens, anciãos,
para te ajudar nesta tarefa. E nós temos aqui alguns textos bíblicos trazendo como Atos 11, Atos 15, Atos 20, falando acerca dos anciãos, aquele que tem sabedoria, aquele que sabe agir. Preste atenção. Ancião aqui não quer trazer uma conotação de pessoas idosas, mas sim de pessoas experientes. Sabe o que já está dizendo? Moisés, coloca pessoas capazes do teu lado para te ajudar na liderança. Isso é chamado de liderança colegiada, com participação, com auxílio, com alguém do lado. Com alguém do lado. É forte ou não é? Não tem como liderar sozinho. Próximo tópico, eu vou passar aqui bem rápido, não tem como ficar aqui, né? Muito tempo, mas vamos lá. A unanimidade da liderança. Assim como a multiplicidade de membros de nosso corpo forma uma unidade, o mesmo sucede com o corpo de Cristo. Não há acepção de pessoas. O Espírito Santo une em um só corpo. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. O que é que nós temos aqui? Se por um lado, não tem como liderar sozinho, você precisa de pessoas para te auxiliar. Um ministério colegiado, uma liderança colegiada. Então agora, todos esses que estão ajudando, esse tópico aqui fala que todos têm que estar em um só pensamento, em um só objetivo. Imagina você ter um grupo de pessoas liderando, cada um pensando uma coisa. Vai dar certo, Nilcimar? Vai dar certo, Nascimento? Então isso quer dizer que para esse grupo ser um grupo bem forte, não basta só ter uma liderança. Tem que ter pessoas que venham auxiliar essa liderança. Venha ter pessoas na mesma visão, venham ter pessoas capazes, formando aí esse grupo uma unidade. É forte. Formando uma unidade. E vamos lá, unidade em quê? Unidade no espírito. Mutualidade no serviço, membros a servir, outro usando os dons do Espírito Santo. Os dons que você recebeu de Deus não é só para você. É para a obra, é para servir aos outros. Unidade em coração e alma, oração, reuniões, sentir, pensar, falar, decidir. Forte, né? Próximo ponto. Fundamentos bíblicos da liderança cristã. Deus utiliza seus seres humanos como métodos. Assim aconteceu com Moisés, com José, Josué e com os apóstolos. Um líder tem limitações. Eu estou falando aqui dos fundamentos bíblicos da liderança cristã. Estamos usando aqui exemplos bíblicos. Um líder tem limitações. E Moisés reconhecia as suas próprias. Mas no seu aprendizado verificou a importância de delegar. Como parte do seu aprendizado, foi humilde bastante a ponto de atender o conselho que lhe fora dado. Já pensou? Alguém chega para Moisés e diz: Moisés, posso te dar um conselho de como tu vai liderar? Posso te instruir? Moisés poderia dizer: não, Deus confiou, foi a mim. Quem é você? Eu estou sobre toda a nação. Moisés poderia questionar. Mas aqui nós vemos um exemplo de humildade de Moisés, que é o de ouvir aos outros em um conselho no ministério. Isso aqui é importante para um líder. Não se sentir capaz em tudo e se isolar a ponto de não querer ouvir alguém.
até com menos instruções, menos capacidade, mas alguém que está na direção de Deus para dar um conselho. Teologia da liderança, página 132. Teologia da liderança. Eu quero aqui, esse ponto aqui é muito importante, muito importante. Que eu quero usar duas palavras aqui no grego aqui para discutir aqui com vocês. Vamos lá. O líder tem poder ou autoridade. Duas palavras gregas são elucidativas do conceito de poder. Duas palavras se encaixam perfeitamente naquilo que é poder. A primeira palavra é kratos, do grego kratos. E a segunda palavra é dinamis. Duas palavras gregas que vai falar muito bem sobre o que é poder. Kratos e dinamis. Vamos para a primeira. Kratos é poder, autoridade, especialmente no sentido de poder político, comando, autoridade. Veicula a ideia de poder do povo, poder da técnica. Então o que é Kratos? Essa palavra quer dizer poder, domínio de uma forma humana. Kratos fala muito da nossa inteligência, da nossa capacidade, do que eu sou, do que eu posso. Um exemplo muito citado sobre Kratos é a autoridade exercida pelos advogados. Os advogados, eles têm que ser seguros de si. Eles têm que ter uma oratória convincente. Eles têm que estar preparados. Outra é a do político. O político, ele tem que mostrar uma capacidade, um comando. Tem que ter. Bom, vamos para a segunda palavra. A segunda palavra é dinamis. Por outro lado, traduz força, potência, permitindo que se segue ao universo semântico de força ou espiritual. Atividade, energia, dando-vos vocábulos como dínamo, dinamite, dinamismo. A palavra dinamis quer dizer poder do alto. Não é algo natural. Se Kratos fala do poder natural, dinamis fala do Espírito Santo agindo na vida daquele líder. E aqui nós vamos, no próximo tópico, nós vamos estar tratando sobre isso. Do poder natural e do espiritual. Agora, Deus espera que cada líder ele venha ter na sua vida o dínamo, poder do alto. Que ele venha a ser guiado pelo Espírito Santo. Então você pega aí essas duas palavras e você faz uma distinção. Qual é o poder que eu busco? Eu busco o meu domínio? Eu busco a minha capacidade? Ou eu sou dependente de Deus, independente da inteligência e o poder de articulação, o poder de liderar que eu tenho de uma forma humana? Como é que eu posso pegar aquilo que eu tenho, os meus conhecimentos, as minhas capacidades, aquilo que eu sou, aquilo que eu me preparei de uma forma humana e não deixar que isso venha sobressair aquilo que vem de Deus para a minha vida? Porque se eu vou liderar as coisas de Deus, eu preciso de Deus. Eu não posso ir sozinho. Amém? O líder que é guiado pelo Espírito Santo, ele não é um ditador e nem um manipulador. E ele só vai conseguir isso se tiver dinamis na sua vida. Busque o poder de Deus.
Próximo tópico, desafios da liderança. Desafios da liderança. A verdade é que entramos neste século com tremendo desafio para a liderança da igreja. Um deles é o dizer de Warren Wiersbe, uma crise de identidade. E ela atinge o cerne da autoridade da liderança da Igreja de Cristo. Wiersbe lembra que Paulo exclamou com as veras da sua alma: "Não me envergonho do Evangelho", e sugere que talvez o Evangelho afirme: "Mas eu me envergonho dos cristãos". Paulo vai dizer assim: "Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo". Agora vamos pegar o que diria o Evangelho de nós. Porque o contraste é: o Evangelho pode se envergonhar de alguns cristãos. Triste, né? Mas está aí a dica. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, mas não quero também que Cristo se envergonhe de mim. Uma dica que eu vou deixar para vocês que estão aqui junto conosco aqui. Preste atenção no que eu vou te dizer. A falta de integridade de alguns, a falta de honestidade de alguns líderes não pode te tirar da tua fé em Cristo. Você não pode sair da igreja por falta da integridade de algum, porque alguém está dando mau testemunho, porque alguém está blasfemando, porque alguém está fazendo coisas absurdas, e de você ver tudo isso e diz: vou sair da igreja, a igreja é um lugar absurdo. Deixa eu te dar uma dica, e não esqueça dessa dica. Se tem alguém que deveria sair da igreja por ver todo tipo de coisas erradas, se tem uma pessoa que deveria sair da igreja por tantos líderes estar fazendo o que não é para fazer, essa pessoa seria Jesus. Jesus saiu alguma vez da igreja porque viu algum pastor pecar? Jesus saiu da igreja porque está vendo a irmãzinha pecar? Jesus deixou de estar algum culto porque o líder que está liderando este culto está em pecado? Pelo contrário, meus irmãos, todos os cultos, Jesus sempre estará lá. E se Jesus não sai da igreja, por que eu vou sair? Aprenda com o mestre. Próximo ponto, vamos para a página 130. Que aula boa, né? Já estamos acabando essa videoaula, mas vamos falar aqui sobre o líder natural e o líder espiritual. O líder natural e o líder espiritual. Qual a diferença? Eu vou estar trazendo aqui também sobre aquilo que nós estávamos falando, sobre aquelas duas palavrinhas gregas que nós trabalhamos no tópico anterior. O líder natural é autoconfiante. O líder natural conhece os homens. O líder natural tira suas próprias decisões. O líder natural usa os próprios métodos. Gosta de mandar, gosta de comandar os outros e ser obedecido. É motivado por questões pessoais. É independente. Isso é o líder natural. Em contraste, vamos ver o líder espiritual. Confia em Deus. Se o natural é autoconfiante, o espiritual confia em Deus.
conhece os homens e conhece a Deus. Se o primeiro conhece os homens, esse segundo conhece os homens e conhece a Deus. Faz a vontade de Deus. Se o primeiro toma suas próprias decisões, esse aqui não. A sua decisão é pautada na vontade de Deus. É humilde. Usa métodos de Deus. Busca obedecer a Deus. É motivado pelo amor a Deus e aos homens. E por fim, é dependente de Deus. Esse é o líder espiritual. Diretrizes para a liderança. Nosso último ponto. Se o líder não tem confiança em si mesmo, ninguém mais lhe dedicará confiança. Gente, é forte ou não é? Se o líder não tem confiança em si mesmo, mais ninguém lhe dedicará confiança. Se o líder, ele não confia nem em si próprio, ele não demonstra isso, ele não sente isso, ele não tem confiança em si próprio. Como é que as outras pessoas vão confiar nesse líder? O líder ele precisa ter nele a confiança daquilo que está em suas mãos. E se o líder não se sente pessoalmente capaz de superar um trabalho superior ao seu, não conseguirá convencer os outros de sua habilidade. Se o líder não consegue enfrentar desafios maiores do que ele não vai conseguir desenvolver nos outros a capacidade de fazer algo além. Porque liderar isso é quando nós nos deparamos com situações maiores do que nós e temos que resolvê-las. E quem está em volta tem que ter essa inspiração, tem que ter essa capacidade de olhar e se espelhar dizendo, olha, para ele parecia que não ia dar, mas ele conseguiu. Isso é liderar. É quando você prepara outros para patamares mais altos. Patamares mais altos. A outra pessoa pode ainda não ter confiança em si mesmo e é o líder quem vai desenvolver essa capacidade de fazer o outro crer naquilo que ele quer. Liderar é superar desafios. Fazendo o fechamento aqui, nós vamos estar respondendo as nossa questão. Mas o líder, ele trata de causas pessoais e de causas coletivas. Quer ver um grande fracasso de um líder? É quando algo é para ser tratado de uma forma individual, de uma forma pessoal, e ele trata de uma forma coletiva para toda a igreja. Não era para fazer isso. Era para tratar no particular. E ele agora, por falta de sabedoria, ele está agindo de uma forma coletiva, fazendo com que todos venham saber daquilo que era para tratar no privado. Então nós temos que ter essa capacidade. Tá bom? Vamos lá. Pergunta de número 1, aqui para os alunos do IBADEP.
vamos responder a nossa questão para fecharmos o nosso livro. É uma forma de denominação baseada no prestígio pessoal do líder e aceita pelos colegiados. Liderança. Letra de número A. Letra A é a nossa pergunta de número 1. 2. Virtude que determina o verdadeiro objetivo da liderança. Virtude que determina o verdadeiro objetivo da liderança. Primeiro, a liderança não é baseada na sua oratória, no seu conhecimento, nem na sua intelectualidade. O fundamento, a virtude principal de um líder é fé. Resposta C. Fé em Deus. 3. Quanto ao líder espiritual, segundo Charles, é somente autoconfiante? É motivado por questões pessoais? Toma suas próprias decisões? Faz a vontade de Deus? Faz a vontade de Deus, lógico. Resposta de número 3 é a D. Marque C para certo e E para errado. Desde o princípio foi impossível que um homem só carregar a carga de todo o rebanho e alimentá-lo adequadamente. Lógico, letra C, certo. Não tem como fazer sozinho. A liderança da igreja há de estar aberta para o novo, sem perder a visão permanente da igreja, na igreja. C. E isso, temos que estar aberto para o novo, novas possibilidades. Mas isso não pode tirar a base, a raiz da igreja. Letra C. Que Deus te abençoe. Continue conosco. Estaremos aí postando novos vídeos para que você possa estudar conosco. Enriqueça a tua vida. Enriqueça a tua vida com os estudos. Aqui nós estamos pelo curso do IBADEP. Já está espalhado por mais de 40 países. Nós temos o curso básico, médio e avançado. E você pode ser um dos nossos alunos. As inscrições estão abertas. E você se prepare para estudar a palavra de Deus. Amém?